Olá, pastor Silas, tudo bem? Aqui, tudo bem, querido? Boa noite. Paz do Senhor Beleza, Jesus. graça e paz. Eu acho que não tinha uma pessoa melhor para a gente falar sobre alegria do que você, viu? Obrigado, viu, pela oportunidade. Estou contente e sorridente como crente. Jesus vai na frente e Aí, vence para a gente. é isso aí. Deixa eu me ajeitar aqui também. Que Tá bênção, ouvindo viu? bem? Tô ouvindo bem. Você está também me Beleza. captando bem aí? Ótimo, A perfeito. Falar com luz. fone fica bem melhor. É, fica bom. Hoje a conversa é bastante interessante porque eu acho Uhum. que todas as pessoas querem ser alegres, né? Ter alegria no Sim, coração. Independente do credo ou da crença que elas têm, todo sim, ser humano lúcido, com saúde ou busca ser feliz, né? Então verdade. nós vamos falar sobre esse assunto. Eu acho que creio bastante importante porque as pessoas estão em busca. Salomão já falava sobre isso, né? A busca Uhum. desenfreada ou de todas as formas pela alegria. Uhum. E ele mostrou alguns caminhos que não são legais, né? Eu quero Uhum. introduzir essa conversa, Silas, com uma frase de Billy Graham, Uhum. que ele disse assim: a capacidade de regozijar-se em qualquer situação é um sinal de maturidade espiritual. Uhum. A capacidade de regozijar-se em qualquer situação é sinal de maturidade espiritual. E eu fiquei pensando nisso, né? Será que dá para a gente ser alegre, feliz, ah, no tempo que nós vivemos hoje? De incerteza econômica, de crise de segurança, de saúde, medo, frustração, culpa, pessoas com crises emocionais, depressivas, ansiedade. Será que cabe na boca das pessoas, na minha, na sua e das pessoas, palavras como a minha vida é muito boa, sou muito feliz com a vida que eu tenho, sou uma pessoa muito alegre, estou plenamente satisfeito com o Senhor, com o que Deus tem me dado? O que você tem a dizer, Silas, sobre isso? Bom, boa noite aí pra galera, né? Isso. Paz a todo mundo. Bom, até interessante, estava conversando com uma pessoa a respeito disso hoje, pela manhã, uma pessoa que está no hospital, faz 6 meses que está internada no hospital, né? Uma mulher jovem de 41 anos de idade e internada no hospital por 6 meses em São Paulo. E a pergunta, né, a nossa conversa justamente gerou em torno disso, né? Ela falando a respeito, ela é cristã e falando a respeito de como dizer que está feliz nesta condição em que, inclusive neste momento, ela não pode receber visita de nenhum familiar e tal, né? E eu fiquei pensando nessa resposta, até já pensando naquilo que nós iríamos conversar agora à noite, porque eu falei para ela, a questão, no meu ver, é quando a gente consegue abstrair a situação. Por que o cristão, vamos dizer, claro que todas as pessoas correm atrás disso, independente mesmo do credo, mas a ideia é não focar, né, na atual situação, né? Nós devemos viver com o coração cheio de esperança, né? Eu avalio dessa maneira. Talvez se eu olhar para a atual circunstância, eu tenha motivo de abatimento, de tristeza, de qualquer coisa. Mas quando eu parto desse momento para, por fé ou esperança, né, olhar à frente e acreditar que é possível que as coisas sejam mudadas e transformadas, então eu vivo esse momento sabendo que vai ser passageiro, né, de qualquer jeito, como alguém já disse, não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca acabe. Então a gente sempre sabe que basta cada dia o seu mal, disse Jesus, né? Então se cada dia Isso. vai ter o seu mal, eu vou viver o mal de hoje, mas já sabendo que amanhã vai ser melhor, então eu me regozijo hoje pelo amanhã, foi o que eu disse para ela, sabe? Você está aí nesse hospital há Isso. 6 meses, então tenta olhar lá para frente, saber que isso não vai durar para sempre, e fica no aguardo desse tempo, né? E isso talvez possa te trazer alguma alegria, algum alento agora, nesse momento de mais dificuldade, né? Acho que é uma boa oportunidade, sim, de olhar para o futuro com esperança, né? Eu tive pensando sobre isso nesse tempo que nós vivemos, Uhum. essa questão de alegria. A alegria que o cristão experimenta, ou que a Bíblia fala dessa alegria, é uma alegria incircunstancial, né? Sim. É uma decisão. Eu estive lendo a respeito que a Aham. felicidade, às vezes, ela é passageira, mas a alegria que Deus promete nos dar,
É uma alegria que que depende da circunstância. Eu estive pensando, lembrando, ô Silas, daquela época, o cristianismo é bem interessante nesse sentido, que os apóstolos se regozijavam por sofrer por Jesus, por ser perseguidos. E era isso que trazia alegria para eles, né? Que trazia prazer e bem-estar, às vezes. A carta de Paulo aos Filipenses, por exemplo, que até a gente chama de a carta da alegria, né? Onde ele fala, regozijai-vos do Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. E talvez alguém não saiba que Paulo escreveu em condições bem complicadas, né? Estando preso, e ainda assim conseguia ter aquele otimismo para si e ainda para passar para os outros, né? E eu acredito mesmo que o cristão do primeiro século, né? Ele tinha acabado ali de, talvez, presenciar, ou então ele estava ouvindo, estava muito quente a história, né? O fato de Cristo ter andado por ali, talvez eles conhecessem pessoas que tinham sido tocadas literalmente por Jesus, pessoalmente, né? Materialmente, eu vou dizer, e então eles tinham essa situação. E também, eu acredito que a nossa alegria, de novo eu repito, ela não deve ser circunstancial, e a gente olha para um outro momento, né? A expectativa deles lá, até penso que Paulo tem uma hora que ele chega até a corrigi-los em relação a isso, que eles achavam que a volta de Cristo era iminente ali. Então, eles viviam nessa expectativa, então não importa o que trazerem ali tudo aquilo que tinham, entregavam aos pés dos apóstolos, né? A gente vê lá em Atos 2, ali naquele início, também porque eles estavam com essa expectativa tão grande da volta do Senhor Jesus, aonde a promessa era que não haveria choro, nem dor, nem pranto, luta, etc. Então, não interessa o que eu estou vivendo agora, o que eu tenho para a eternidade é muito maior e melhor do que aquilo que eu estou vivendo. E talvez nós tenhamos muito que aprender com esses nossos irmãos, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que talvez em alguma vez você já tenha me ouvido falar, e eu gosto quando eu prego de falar isso, que é aquela coisa assim: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Eu imagino que os apóstolos, os primeiros cristãos, o próprio apóstolo Paulo, embora ele corrija dizendo não, ainda tem algumas coisas para acontecer, mas eles estavam nessa iminência cada dia, nessa esperança. Cristo é a esperança da glória, né? Esperança. Então, eu posso viver o hoje e passar alguma situação complicada, não tem problema, porque amanhã, né, o Senhor Jesus volta, restaura todas as coisas e vai ficar tudo bem. E talvez a alegria do cristão está baseada nisso, a nossa felicidade, porque aquele que não tem essa esperança, ele acaba sofrendo, porque além de estar sofrendo aqui, não saber o que pode acontecer amanhã, ou para onde se vai, o que vai acontecer, então acaba havendo esse terror, esse temor maior. E a alegria do cristão tem essa base na promessa, né, de alguém que não falha. Então eu vivo hoje sabendo que, por pior que possa acontecer aqui, o melhor está por vir, preparado pelo Senhor. Tem essa ideia. Eu fiquei pensando nisso, né? Se a nossa felicidade estivesse baseada em apenas... E se nós somos felizes, ou formos felizes, só quando der tudo certo, eu acho que a maioria do tempo nós ficaríamos infelizes, não é verdade? Totalmente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele fala isso, né? Se a nossa expectativa em Cristo estiver só nessa terra, ele usa umas palavras parecidas, nós seremos os mais miseráveis do mundo, né? Por isso que o 1 Coríntios 15 está tratando da ressurreição, e aí em nenhum ponto ele diz isso. Se a nossa expectativa nas coisas de Deus estiverem somente para as coisas dessa terra, então nós seríamos os mais miseráveis, né? Então, de novo, ele está falando da ressurreição, olhando para a esperança que realmente nos mantém. Porque uma coisa vai acontecer com todo mundo, né? A gente tem a mesma história enquanto estamos aqui, de chove e faz sol sobre todo mundo, né? A gente passa as mesmas, tem dia bom, tem dia mal, sobre todo mundo, independente de qualquer coisa, credo, raça, cor, religião. Então aí o que vai mudar é justamente passar desse período transitório de vida que a gente tem, que como o salmista fala, que pode chegar a 70, 80 anos e se passar disso é câncer enfado,
Mas a gente precisa viver esse tempo sabendo que ele é curto, é passageiro, aproveitar o melhor que ele tiver e saber que há algo maior e melhor esperando, né? Caso contrário, É, angústia. é um dos motivos, então, para nós termos alegria, porque nós temos esperança, né? Esperança. A Se a palavra é nossa essa. esperança for em Cristo e nas promessas que ele tem, isso nos dá alegria, né? Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Uhum. Isso, Então, exatamente. um dos motivos da nossa alegria é porque nós temos esperança, né? Há quem diga que nós podemos ficar um tempo sem água, sem comida, mas sem esperança a gente não consegue viver. É verdade, eu ouvi falar isso. É real mesmo. A alegria, a verdadeira felicidade é impossível sem esperança. Eu fiquei pensando a respeito disso, e Romanos 12, 12, né, um dos lemas do presbiteriano, da UMP, da Presbiteriana do Brasil, é que alegrem-se na esperança. Romanos 12, 12. Certo. Então eu fiquei pensando, acho que talvez um outro motivo, Silas, para nós termos alegria é saber que Deus tem um propósito em tudo que acontece, né? Sim. Eu acho que isso também é uma coisa que eu vejo José lá no Egito, né? Quando as pessoas falam assim, mas como que um Deus tão bom, né, poderia deixar algo tão ruim acontecer com alguém aparentemente tão bom, né? Como que um Deus tão bom e poderoso, né? Essa é uma questão filosófica e que muito tempo se coloca, né? Eu também me formei em filosofia, eu lembro que isso girava lá muito nessa questão de como que se existe um Deus, ele é tão poderoso e amoroso ao mesmo tempo, como ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Bom, eu tenho duas respostas aí. Uma é a questão de José lá do Egito, que aos 17 anos jogado no poço pelos irmãos, por inveja, por tanta coisa, vendido como escravo para o Egito, e lá ganha um pouco de confiança, mas logo a mulher do chefe dele o seduz, e ele, claro, se afasta, e ela mente, ele acaba sendo preso, aí, né, toda aquela história que a gente conhece, e que no final da história ele acaba estando, né, um dos príncipes lá, só perdia para o próprio faraó, né, para governar o Egito. E quando os irmãos dele chegam lá sem saber que era ele, e chegam pedindo perdão quando reconhecem, e ele fala para eles, não, fiquem tranquilos, tudo isso aconteceu debaixo de um propósito de Deus, ele fala lá no final de, né, 32 para frente, para que algo maior acontecesse. Porque quer dizer, se naquele momento posterior de fome, ele não fosse o maioral lá no Egito, as tribos de Israel, né, de Jacó, os filhos de Jacó, não sobreviveriam e dali não viria, inclusive para nós, a salvação. Então, aquilo que nos parece ser mal hoje, na verdade, tem um bem proposto por Deus muito maior. Então, a gente, na verdade, não consegue dar significado real para bem e mal. A gente não entende isso. A gente tem que entregar isso para Deus, né? Aquele R6 Pro, esse autor que faz, aliás, o rodapé da Bíblia de Genebra, né? Ele foi perguntado a respeito disso, né? Como que coisas ruins podem acontecer a pessoas boas, né? Sim. E ele fala assim, bom, isso só aconteceu uma vez na história, que foi com Jesus Cristo, né? Que foi o único verdadeiramente bom, que aconteceu algo ruim, mas que segundo 1 Coríntios 1 lá, a maior loucura dos homens é a sabedoria de Deus, porque a maior fraqueza de Deus foi a sua maior glória, né? Porque a cruz revelou o poder de Deus. Então, a nossa noção de alegria e de felicidade, ela não está correta. É, né? verdade. A nossa noção de bem e de mal também não está correta, e nem de bom e de mal. Então, a gente tem que avaliar isso quando está passando alguma situação, para falar, mas sempre vai ter o bem, né? Romanos 8, 28 diz lá, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, não há mal. Diante de Deus há sempre bem. E aquilo que eu imagino ser mal concorrerá, como com José lá no Egito, para um bem muito maior que eu posso não saber hoje, mas se Deus sabe, eu confio, descanso e fico alegre. É verdade, é impressionante. Diz que certa vez, Silas, a época da Guerra Fria,
o Billy Graham sempre estava no Congresso Nacional, conversando com os senadores lá todos. Certa vez um senador olhou para ele e perguntou: Billy, você diante desse cenário que nós estamos vivendo, você é otimista ou pessimista? Ele falou assim: bom, eu sou otimista. E perguntou para ele: mas por que você é otimista? Porque eu li a última página da Bíblia. Vai terminar tudo bem. Uhum. Eu falo muito isso aqui na igreja e por onde eu vou, que às vezes a gente chama, desde criança, eu nasci no Evangelho, e eu desde criança, então, eu ganhava livrinhos mesmo, da escola dominical, os heróis da fé, os heróis da Bíblia, essa palavra herói, né? E aí, para nós hoje chamarmos aqueles homens e mulheres de heróis, heroínas, é fácil, porque a gente conhece o começo, o meio e o fim das suas histórias. Mas eu imagino para um Jó, que sofreu tudo o que sofreu no capítulo 1, 2, 3, sem saber o que ia acontecer no capítulo 42, era bem complicado, né? E ainda assim manteve a sua fé, diz a Bíblia que com seus lábios não pecou, é chamado de um homem da paciência e tal. Isso. Então imagina, agora nós não temos, ele talvez até tivesse algum direito de reclamar, ou de fazer uma murmuraçãozinha, porque ele realmente não conhecia o final da história. Nós não temos direito, porque nós conhecemos o final da história, como disse o Billy Graham, né? Nós conhecemos a história de homens e mulheres de Deus pela palavra, e outros também, como nós, que podemos testemunhar tantas situações difíceis que já vivemos, e fomos livres, e fomos supridos, e fomos abençoados. Então, não importa se eu sei ou não o fim da história, quem está escrevendo a história me ama, e é poderoso para fazer com que no final dê tudo certo. Eu queria citar aqui um outro autor, né, o Max Lucado, né? Eu gosto muito de um livro dele, o livro que fala Não é sobre nós, é alguma coisa assim, né? Não é sobre mim, que é uma questão assim, de que eu não tenho o que falar. Né? E aí ele conta que ele mesmo, quando ele tinha 7 anos de idade, lá no início da alfabetização, então a professora marcava o seguinte: acabou de aprender a ler, então eles apresentariam uma peça de teatro, lendo agora um script um pouco mais simples, mas eles memorizariam para poder apresentar. E ela passou o papel dele, o personagem, né? E num desses capítulos ele conta que ele leu e ele ficou apavorado e chegou em casa chorando. E a mãe falou: o que foi? Olha, a professora me deu aqui um texto e eu vou ser pego pela bruxa, né? Então, no meio da história, ela só deu essa parte, ó, decora esse texto, e deu uma página, né? Porque o resto eles iam tendo aos poucos. Então, a mãe ligou lá, desesperada, né? O que eu faço? Meu filho não quer fazer a peça. E aí o Marcos Lucado conta que a professora falou: traz ele aqui que eu vou conversar com ele, vem a senhora junto. E chegaram até a escola e a diretora pegou a última página da peça e mostrou para ele. E no final a bruxa morria derretida, ela se transformava lá num objeto de cera e tal, e ela era derretida. Então ela fala para ele: tá vendo? No fim a bruxa morre derretida. Aí ele: então tá bom. Então ele se permitiu ser preso pela bruxa no meio da história, porque agora ele sabia que no final a bruxa morreria derretida. E eu falo: olha, nossa bruxa morre derretida, gente. Vamos sorrir, vamos nos alegrar, porque aquilo que para nós hoje é uma bruxa, é feitiçaria, sei lá o que for, no final vai ser derretido, né? Vai ser acabado, exterminado pelo sopro da boca do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Nós fazemos parte de um exército que o comandante vai vencer a guerra, né? Amém. Algumas batalhas a gente perde, mas no final a guerra é ganhar. A guerra ganha, verdade. É isso aí. É interessante, eu estava vendo Paulo, né? Paulo escreve lá em Romanos 5 também: nos gloriamos nas tribulações. Ele não fala pelas tribulações, nas tribulações. E aí eu acho que Paulo, ele tem lá em 2 Coríntios 4, ali no final do capítulo, para entrar no 5, que ele fala assim: por isso não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova dia a dia. Porque se a nossa casa terrestre se desfizer,
temos uma construída não por mãos humanas, mas eterna, no céu. Então, de novo, volta o quê? Esperança. Esperança. Ainda que o meu homem exterior vai se corromper. Falei isso para essa jovem, né? Essa pessoa hoje que está internada no hospital, usei essa palavra para ela. Falei, olha, o seu homem exterior se corrompe, o meu também, né? Alguns levam mais tempo, outros menos. A gente está debaixo de uma terra que está aí sob uma palavra, vou dizer, de maldição por causa do pecado. A própria terra geme aguardando em esperança esse retorno do Filho de Deus e a manifestação dos filhos de Deus. Então eu falei, tudo que está aqui debaixo, né, desde o nosso cabelo até os nossos pés, tudo vai perecendo, as nossas roupas se estragam. Então, o exterior se corrompe, contudo, o interior se renova dia a dia. Porque não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Porque o que vemos é temporal e o que não vemos é eterno. Então, o que me faz me alegrar é quando eu fecho o olho e eu contemplo a glória de Deus pela fé e seguimos em frente, né, em nome de Jesus. Olha, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, olha que palavra de motivação para o nosso coração, né? É interessante, Silas, eu estava pensando também a respeito, vou ler uma carta para você que uma menina escreveu para o pai e para a mãe. Olha só o que ela escreveu. Papai e mamãe, sinto muito por ter ficado tanto tempo sem escrever. Infelizmente, todos os meus papéis de carta foram destruídos na noite em que o nosso dormitório foi incendiado pelos grevistas. Agora já recebi alta do hospital e os médicos disseram que, cedo ou tarde, recuperarei a visão. Bill, o maravilhoso rapaz que salvou do incêndio, ofereceu-se gentilmente para partilhar comigo seu pequeno apartamento até que o dormitório seja reconstruído. Ele é de uma boa família, por isso vocês não devem se surpreender quando lhes disser que vamos nos casar. Na realidade, como vocês sempre quiseram um neto, gostarão de saber que serão avós no próximo mês. PS. Por favor, ignorem minha redação acima, que fiz para a aula de português. Não houve incêndio e não fui hospitalizada. Não estou grávida e nem mesmo tenho um namorado. Entretanto, tirei D em francês e E em química. Só queria ter certeza que vocês receberiam essas notícias na devida perspectiva. Interessante, né? A igreja, tem uma igreja católica, acho que chama Canção Nova, você já deve ter ouvido falar, né? Sim. Eles têm um programa lá que eu gosto da expressão, né, que eles usam. Eles lidam com pessoas viciadas, né, pessoas com problemas com drogas, e eu acho até que é um lema de casas de recuperação, de modo geral, né? Que é PHN, né? Por hoje não, por hoje não. E então eu estava vendo uma história, eu vi no Facebook também um cartoon assim, eu também não fui verificar a fonte exata, né? Mas aí você falou disso e eu vi que um bilhete também foi encontrado lá em Auschwitz, naqueles campos de concentração, escrito também com letras infantis, e de uma criança que dizia, por hoje não. Hoje fico... tristeza hoje não, né? Hoje fico alegre. Amanhã eu fico triste. Hoje não. E a cada dia acordarei e direi, por hoje não. Hoje fico alegre. Amanhã eu fico triste. Então eu fico com isso, sabe? Todo dia no meu coração, de acordar e falar isso, né? Hoje não, né? Vai bater aquela angústia, não, hoje não, amanhã eu fico triste. Isso. E aí passa o dia, né? Eu acho que é uma boa perspectiva em relação a muitas coisas da vida. Até eu uso isso mais com os jovens aqui, em relação a vícios diversos, pecados, né? Coisas, falhas, seja lá morais, atitudes. Então, quando você está naquela coisa assim, que você fala, eu não vou dar conta, eu caio. Então, não faz perspectiva para um mês, um ano, em relação a determinadas coisas. Eu acho que até para a questão de alegria, nós deveríamos ser mais comedidos no olhar para frente. Então, assim, vamos tratar hoje, né? Aí aquilo, claro, Jesus falou isso melhor que já falamos aqui, basta cada dia o seu mal, né? Então não anda ansioso pelo que havereis de comer amanhã, pelo Provérbios 27, fala, não presuma do dia de amanhã, você não sabe o que ele vai produzir. Verdade. E quanta carga de ansiedade nós temos tido nesses dias, porque diz assim, excesso de passado causa depressão.
ficar olhando, como era melhor, como era melhor. Aí você se deprime e não vive hoje. E excesso de futuro, como é que vai ser, como é que vai ser, é ansiedade. E nenhuma coisa nem outra são boas. Então, por hoje, vamos viver o hoje. Né? E se vier tristeza? Não, por hoje não. Amanhã eu fico triste, né? Eu achei isso que deve ser muito bom mesmo para a gente pensar e viver o hoje bem, né? Contente e sorridente. Vamos para frente. Isso, contente e sorridente, vamos para frente. Gostei desse lema aí. Mas PHN, não é isso? PHN, por hoje não. Em qualquer situação. Diz que estava tendo uma tempestade numa casa certa vez, aqueles raios fortes, né? Aquele clarão. Assustadora tempestade, e a menina olhando pela janela e fazia várias poses. E o pai dela falou, o que está acontecendo, filha? É que Deus está tirando foto de mim. Então a questão de como a gente reage às tempestades da nossa vida, né? Como é que Deus está vendo a nossa reação? Será que nós temos nos regozijado em situações, nessas situações de dificuldades, né? Eu creio que uma questão, como você disse, de perspectiva da situação nos ajuda muito a reagir com alegria, né? Sim. Eu acho que uma das coisas, Silas, também que nós podemos falar que nos dá alegria e pode nos dar alegria é saber que Deus está com a gente. Amém. Sim. De Deus é o que realmente traz alegria, né? É uma coisa, Paulo, que eu falo muito aqui também, por onde eu passo, sabe? Aonde você tem colocado o motivo da tua felicidade. Se você colocar no teu carro, ele vai envelhecer, ou ele vai bater, ou ele vai ser roubado, aí acabou sua felicidade. Se você coloca em alguém, essa pessoa infelizmente pode falecer, pode te abandonar, pode te trair, e aí foi embora a sua felicidade. Né? Se você colocar no emprego, amanhã você pode perdê-lo. Então as pessoas colocam, eu vejo, você vê também, quando as pessoas vêm pedir oração, muitas vezes, né, você vê onde que está o foco, onde ela colocou a sua razão, o seu motivo de alegria, de felicidade. E quando a gente coloca em coisas que são transitórias, também a nossa alegria, a nossa felicidade vai ser transitória. Agora, quando eu coloco essa perspectiva em Deus, que é eterno, que não importa o que eu tenha, Ele vai estar comigo, não importa onde eu esteja, Ele vai estar comigo, não importa com quem eu esteja, Ele vai estar comigo. Então eu vou ter sempre do meu lado o meu motivo de alegria, de motivação, de felicidade. Então eu estou feliz todo dia, né? Porque eu tenho um carro que eu gosto dele, mas ele não é meu motivo de alegria e felicidade. Eu tenho a minha família, até nisso, né? Eu vejo gente que assim, vem às vezes, vai separar, se eu não de casa eu me mato. Pois é, aí você perde tanto ele, né? Vai perder a oportunidade de reconciliar, como a vida, e ainda depois, lá na eternidade, eu não sei, eu não posso julgar o que vai acontecer, mas há uma probabilidade de você estar longe de Deus, porque você nesse momento já não está colocando ele no lugar devido, né? Então a gente precisa tirar a nossa fonte de alegria dessas coisas transitórias que nos cercam, colocar em Deus, e aí a garantia de tê-las, de ter essa alegria e felicidade sempre. É verdade, é interessante isso, pensarmos a respeito disso. E talvez uma coisa que nós podemos falar a respeito disso também, Silas, e você pode nos ajudar nisso, como é que a gente desenvolve ou exercita para termos essa alegria. A gente sabe que essa alegria, ela faz parte do fruto do Espírito, né? Sim. E fruto do Espírito a gente não ganha de Deus, a gente desenvolve, como um músculo. Uhum. E como nós desenvolvemos essa vida, essa alegria, essa parte do fruto? Se você pudesse dar alguns passos, algumas sugestões para a pessoa que nos assiste, como é que nós desenvolvemos essa alegria? De que forma a gente exercita essa alegria? Certo, eu estava pegando aqui o celular para abrir a Bíblia, né? Em um texto, mas agora você completou aí, eu ia usar um texto para a gente continuar falando, claro, do mesmo assunto. Eu vou usar esse texto aqui também, mas que 3, né? Aquele texto já muito conhecido de nós, versículo 17, quando o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os
campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém. Né? É aquilo que a gente estava falando até agora. Ele não colocava a sua fonte de alegria nas coisas transitórias aqui da vida, como o fruto, né? Aí ele coloca ali os mantimentos, as ovelhas, né? O gado, mas a sua alegria no Senhor, e exultava nele, que era o Deus da sua salvação. De novo, volta aqui o quê? A palavra de esperança, né? Então, essa é uma questão. Ontem, eu estava aqui pregando na tarde da esperança que nós temos, e nós, por acaso, acabamos trazendo à baila aí esse assunto também, né? Usando a vida de Abraão. Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus: sai da terra de Ur dos Caldeus, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, né? E o Abraão foi, e diz a Bíblia que ele creu, né? Então, isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, inclusive a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, porque na idade que ele estava, na idade, na condição tanto dele quanto da esposa, porque qual que era a promessa? De ti farei uma grande nação, ou seja, você vai ter descendentes, mas a mulher estéril e eles já idosos, ou seja, não tinha perspectiva. E aí eu estava falando sobre isso, né, ontem, sobre esse desenvolvimento dessa alegria. Eu preciso então crer, né? Eu preciso crer nessa promessa que é feita por Deus, de que amanhã é melhor do que hoje, né? De que ele tem preparado para que as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegaram ao coração do homem, essas que Deus preparou para nós. Então eu creio nesta promessa. E aí a segunda coisa, por isso eu obedeço, né? Ainda que eu sofra por essa obediência. Abraão saiu da casa do pai, da parentela, não é uma coisa fácil. Em Hebreus 11:8 diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu sem saber para onde ia, né? Porque sabia que Deus, aquele que tinha prometido era fiel para cumprir. Então eu creio, eu obedeço. E aí de novo a palavra esperança, onde diz que ele creu contra a esperança, sabendo que maior era aquele que tinha feito a promessa. Então eu continuo esperando naquele que é fiel, e que não é homem para que minta, que não é homem para que se arrependa, mas que tendo dito, acontecerá. Então eu creio, eu obedeço, e eu espero sem ter que aguardar para isso sinais. Porque às vezes a gente fala: Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu acredito. Não, sabe, essa imaturidade de fé que a gente precisa perder e crescer na fé, que é justamente continuar crendo, mesmo que eu não estou vendo, né? Porque as pessoas creem naquilo que vem, e não, isso não é fé. A fé é justamente aquilo que eu não vejo. Então a minha esperança e a minha convicção está nas coisas que eu não vejo, porque o Deus que não pode mentir, né? Até lá em Hebreus 11:6 fala que até o Moisés, ele foi falar com o faraó porque ele via o invisível. Eu acho isso muito interessante. Então eu acho que um bom, né, para a gente desenvolver essa alegria, essa esperança, ou essa felicidade mesmo em tempos complicados, é você procurar enxergar o que você não está vendo, né? E esperar sem sinais. Porque a gente fala assim: Deus, o Senhor me ama, então, né? E aqueles sinais tolos que a gente faz às vezes, faz tocar o telefone, fica ali esperando o trim, né? E não rola. Deus não te ama por causa disso. Se o Senhor está comigo, e fica pedindo prova para um Deus que, segundo a Bíblia, já provou que nos ama, ainda sendo pecadores, com Cristo morrido por nós na cruz. Ou então, está desconfiado da presença de Deus? Decora Mateus 28:19, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu falo aqui assim: olha, hoje eu vou pregar e te dizer uma coisa que você não quer ouvir. Essa noite Deus te diz não. Depois você assusta, né? Ô pastor, misericórdia. Não, você veio aqui pedir sim de Deus, mas eu já estou dizendo que Deus te disse não. É a palavra profética para essa noite. Mas como assim? A palavra é não te deixarei. A palavra é não te desampararei. Né? A gente só quer sim, amém? Recebe um não de Deus aqui.
não te deixarei, não te abandonarei, não te desampararei, né? Então, é o não de Deus para nós, é a melhor coisa que tem, não te deixo, né? Então, a gente se apegar nessa palavra, é esse desenvolvimento de algo que realmente não nos é natural, né? Se Deus não nos der como um dom, então nós temos que desenvolver, porque é mandamento, alegrai-vos, é imperativo. Outra vez digo, alegrai-vos. Não tem essa de dizer, eu vou, mas o Senhor não está me dando condição. Não, alegre-se, né? E assim, até o que fala em Coríntios? Alegre-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor é Deus. Né? Até a natureza clama isso, dizer, né? Batem palmas, diz a Bíblia. O cristão tem que ser feliz, né? A fé. Amém. Tem motivo para isso. Motivo tem. Tem um livro do fundador da Donep, o livro dele chama O Povo Mais Feliz da Terra. Uhum. Bacana, eu fiquei pensando aqui. Pode falar. Fique à vontade. Não, eu ia citar Romanos, capítulo 12, você citou o versículo 12, e é um texto também conhecido nosso, assim, geralmente o início, né? Quando ele fala para nós a respeito do nosso culto racional, né? Que tem essa expressão de culto racional. E aí eu me pegava muito nisso, que como presbiterianos, né? A gente ouve muito isso, que o nosso culto mas seja racional, não seja emocional, mas seja racional. E eu fui investigar as origens da palavra, né? A palavra racional, ela vem de razão, né? Lá no ratio, lá do latim e tal. Então, razão vem racional, culto racional, e o racional dessa expressão vem da palavra razão. E a palavra razão para nós, geralmente está associada com mente. Mas o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 14, que eu vou orar com o espírito e também com a mente, mas uma coisa não pode associar com a outra. Eu preciso orar também com o espírito, eu também preciso orar né, de maneira que eu possa colocar em jogo aí minhas emoções, a minha alma, não é de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, de tudo que há em nós, de todo o coração. E então a palavra razão é naquele sentido assim, de ter razão para algo. É como o diabo fala para Deus lá em relação a Jó. É claro que Jó tem razão de te servir, de te obedecer. Você deu tudo para ele, né? Quer dizer, é claro que eu tenho motivo para servir a Deus. Então a palavra razão ali, eu poderia trocar por motivação, ou por motivo. Prestam culto a Deus com razão, ou seja, com motivo. E motivo para isso eu tenho de sobra, mesmo nos momentos que aqui eu esteja passando alguma luta, tristeza, dor, aflição, necessidade, porque o meu culto é racional, ou seja, eu tenho razão de cultuar, né? Por conta da palavra, da promessa, daquilo que Deus já fez e etc. É uma bênção. Ô Silas, essa alegria da qual nós estamos falando, só Jesus pode dar. Sim. Então, para a pessoa que nos assiste hoje, não tem uma outra forma de você alcançar essa alegria a não ser se rendendo a Jesus. Amém. Nós não estamos falando de uma alegria passageira, nós estamos falando de uma felicidade, porque felicidade passa, né? Porque a felicidade depende da circunstância ou das ocasiões, mas essa alegria que nós estamos falando é a alegria que só Jesus pode dar, porque é fruto do Espírito. E só quem tem o Espírito dentro de si, o Espírito Santo, quem se rende a Jesus, é quem pode ter esses vários motivos que o Silas falou, que nós temos, para nos alegrarmos apesar de tantas circunstâncias que passamos, nos alegrarmos no Senhor. Paulo disse, como você disse, escreveu lá em Filipenses, na Carta da Alegria, ele estava preso, ele disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, meu querido, você que nos assiste e não entregou sua vida para Jesus, é hora. Já passou da hora. Talvez você esteja triste com alguma situação que você esteja vivendo. É hora de entregar a vida para Jesus. E nós vamos pedir para o pastor Silas, se ele tem uma palavra para colocar para o seu coração. E depois ele também vai fazer uma oração para vocês. Silas, o tempo nosso está passando aqui depressa. Eu poderia ficar 2, 3 horas falando com você aqui.
Aliás, eu poderia fazer uma outra live para você contar as histórias que você contou para mim, da viagem que você fez lá para a Europa, aquela situação Verdade. toda lá de Corinto, né? Aham. Testemunho, graças a Deus, não tem faltado. Motivos de sobra. Verdade. E sabe que eu tenho dito, né? Para chegar no momento da alegria ou do testemunho que é contado depois, antes disso, teve um tempo de luta. E quem nos vê hoje contando histórias bonitas, alegres, né? De situações que passamos, mas não vem o que a gente passou para chegar até ali, né? Como Deus conduziu a história para que finalmente nos desse alegria. Então, é uma coisa para se pensar também. Então, alguém disse, eu não quero aqui citar o nome para não errar, né? Que Deus é sempre a fonte de alegria, né? Em qualquer circunstância. Tem aquele cara naquela situação que aparentemente não seria uma alegria de Deus. Não, toda alegria tem a sua fonte em Deus. Por que a gente diz que a alegria do cristão ela é diferente? Porque a alegria do cristão, daquele que entrega a sua vida para Jesus, ele passa a crer então que Deus vai nos conceder a vida eterna, né? Crer no Senhor Jesus será salvo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então por isso que a gente diz que a alegria em Cristo é diferente. Mas Deus é fonte de alegria. Ele é o canal disso para todo ser humano. Em qualquer momento da vida, até naquilo que a gente pudesse achar errado, a alegria a fonte está em Deus. Agora, o que Deus quer é que nós tenhamos uma alegria eterna. Verdade. E não essa que passa. Até a nossa como cristão, às vezes a gente pode acordar mal-humorado ou com alguma dificuldade, mas uma garantia nós temos, né? Nós vamos ter alegria eterna. E é essa que o pastor Paulo está aqui falando, e que eu também quero dizer aí para quem está com a gente aqui, né? A entrega da vida a Jesus, o receber a Jesus, como diz lá em João 1,12, né? Nos torna filhos de Deus, de tal maneira que agora, sendo filhos, eu posso saber que não importa o que aconteça, o meu Pai Celestial vai estar sempre cuidando para que no fim eu fique bem. Uma rapidinha aqui que eu gosto de dizer, né? Que Jessé, pai de Davi, chama o filho menor, caçula, para ir para a guerra, para ver como estavam os irmãos mais velhos. Jessé significa Jeová é pai, Davi significa amado. E ele ia lá para ver o Eliabe, que é Deus é pai, para ver o Abinadab, que quer dizer pai generoso, e o seu terceiro irmão, cujo nome, eu estou lembrando aqui agora, mas o nome do irmão dele significa torre, né? Era o Samá. Abinadab, o primeiro era Eliabe, Abinadab e Samá, que significa torre. Então imagina, o pai está enviando o filho para a guerra, e o filho obedece, mas Jeová, que é pai, chama o amado, que significa Davi, para ver Eliabe, que é Deus é pai, Abinadab, pai generoso, e que é como uma torre. Por isso que a gente entra nessa vida com às vezes tantas lutas e dificuldades, mas sabe que Jeová, que é pai, nos chama de amado, sendo pai generoso, e que nesse momento vai ser uma torre para nós, até aquele dia em que seremos completamente livres e mais que vencedores nessa guerra que vivemos nessa terra e nessa vida. Então, no nome de Jesus, né, que possamos entregar aí o nosso caminho ao Senhor, para que como pai possamos caminhar rumo à alegria e felicidade eterna que nos está preparada aí por Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Silas, antes de você orar, eu quero agradecer a sua vida, a sua disposição a estar conosco. Obrigado. Quando você vem em casa, faz tempo que não vem, mas a gente tem muita conversa para colocar em dia. Eu espero que você venha logo, né? Depois dessa pandemia toda passar. Aliás, você estava agendado para estar conosco na igreja, mas Deus sabe tudo o que está acontecendo. Verdade. Que Deus abençoe a sua igreja. O pastor Silas, para a grande maioria, talvez as pessoas não saibam, é pastor da igreja nossa de Rolândia, uma igreja exponencial, uma igreja influente na cidade, que faz diferença. Ele é uma bênção na vida da igreja, na nossa vida. Ele sempre tem a acrescentar quando nós conversamos. Se você tiver a oportunidade de conversar com o Silas pessoalmente, ouvir os testemunhos que ele tem, as experiências que ele tem, você vai ficar de queixo caído. Deus tem feito umas coisas extraordinárias. Silas, ore por nós
ore por essas pessoas que estão nos ouvindo. E que Deus nos conceda e nos dê essa alegria incondicional ou incircunstancial que só Ele pode nos dar. Amém. Ô Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este tempo muito especial preparado pelo Senhor, para que eu estivesse aqui com o reverendo Paulo, Pai, tratando de um assunto que nos chama tanto a atenção, Senhor, porque realmente, como o pastor Paulo disse, Senhor, nós podemos viver sem muitas coisas, mas sem esperança e possibilidade de alegria, teríamos muitas dificuldades em estar de pé. Mas o Senhor tem sido esta fonte de paz, de alegria, de esperança e de felicidade. Ó Pai, que não depende daquilo que vemos, mas depende daquilo que cremos. E nós cremos, ó Pai, que Tu tens sido o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, e que como Pai, sabe exatamente o que é melhor para nós, e que se permite, inclusive, algo que aparentemente é dolorido, Senhor, nos incomoda, certamente, Pai, porque Tu tens uma razão, de que ali na frente, Tu tens algo muito melhor para nós. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão, a minha irmã, meu amigo, amiga que está recebendo agora esta palavra, esta oração, seja agora tocado pelo Teu Espírito, convencido por Ele, ó Pai, de entender que em Cristo é possível ser feliz e ter alegria, aquela que o mundo não pode oferecer e dar, mas aquela que vai durar para sempre, que não depende realmente das circunstâncias. Por isso, em nome de Jesus, abençoa cada um, abençoa o pastor Paulo, sua esposa Cláudia, seus filhos, ó Pai querido, suas igrejas, e que assim nós possamos, ó Pai, aguardar a cada dia por essa manifestação do Filho de Deus, que vai nos dar alegria e vida eterna. Fica conosco, nos dá desta graça, nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, bênção pura. Amém. Muito obrigado. Como que é aquele lema lá que você iniciou a live? Estou contente, sorridente, porque sou crente. Jesus vai na frente, vence pra gente, porque Ele é valente. Amém. Esse é o lema. Deus abençoe. FHN, hein? PHN, né? Por hoje não. PHN, por hoje não. Hoje, tristeza hoje não. Amanhã. Exatamente. Amanhã acordo, PHN. Por hoje não. Todo dia.